Olá, queridos alunos da Faculdade de Direito de Franca, aqui novamente para mais uma aula da disciplina de Ciência Econômica e Política. Hoje iniciaremos uma nova unidade, estudaremos a unidade 6, a repartição, mais precisamente o item 6.1, Produto Interno Bruto, a riqueza produzida. Quero lembrar o que eu falo todo início de nova unidade que a gente estuda. Economia também pode ser definida como a ciência que trata das leis que regem a produção, a circulação, a repartição ou distribuição e o consumo das riquezas, através do melhor aproveitamento de recursos escassos, buscando da melhor forma possível satisfazer as ilimitadas necessidades humanas. Vimos que antigamente a economia era de subsistência, toda a produção era destinada a um consumo e não havia necessidade de circular, de repartir essa produção. Mas isso não existe mais. Hoje, na moderna produção capitalista, a produção é em larga escala, com princípios de produtividade, depois essa produção circula na sociedade, depois ela se reparte, depois ela se consome. Nós estudamos até aqui a produção e vários itens relacionados à produção econômica. Estudamos e terminamos na aula passada vários tópicos relacionados à circulação, à troca daquela produção econômica. E hoje nós vamos estudar como se reparte aquela distribuição, a distribuição daquela produção econômica e capitalista. Bom, voltando. Repartição ou distribuição da riqueza. Como eu disse, estudamos aqui como que se dá a moderna produção capitalista, em larga escala, organizada dentro de empresas que adotam princípios de produtividade, fazendo uso dos fatores de produção, certo? Estudamos isso daqui. Depois, passamos a estudar como que se dá a troca dessa produção, qual envolve mercado, comércio, meios de transporte, comunicação, as unidades monetárias que intermediam isso, todos os instrumentos de crédito, da moeda que envolvem a troca. Terminamos na unidade passada, na aula passada. E agora, sabemos que vários agentes participaram dessa dinâmica produtiva, aquela dinâmica produtiva. Trabalhadores participaram, os proprietários de imóveis também tiveram sua cota de contribuição, os capitalistas, os empresários e até mesmo o Estado indiretamente. Desta forma, cada um desses agentes, trabalhadores, proprietários, capitalistas, empresários, vão fazer jus a uma parte dessa produção econômica. Tem direito à repartição ou distribuição do resultado final dessa produção, seja na forma de salários, rendas ou aluguéis, juros, lucros e tributos, que será o objeto do estudo desta unidade. Nós vamos ver alguns conceitos de salários, de rendas, de juros, de lucros e de tributos. Se a economia fosse de subsistência, como eu falei, de forma autônoma, que todos os instrumentos da produção eram fornecidos pela mesma pessoa, o resultado final seria consumido por essa mesma pessoa. Não haveria necessidade de circular, tampouco havia necessidade de repartir o valor dos produtos obtidos, o que não ocorre na moderna economia capitalista. Cada classe contribui para o fenômeno produtivo com algum fator da produção, ou com o fator terra, ou com o trabalho, ou com o capital, ou participando com vários desses fatores simultaneamente. Assim, a distribuição ou a repartição das riquezas constitui uma série de atos pelos quais o valor dos produtos se reparte entre os produtores. Então, ao final, a riqueza total produzida deve ser equitativamente repartida entre todos aqueles que participaram da dinâmica transformativa. Temos, então, que o total da riqueza produzida no país pode ser representado pelo PIB. Nós vamos falar muito a respeito do PIB hoje, que se formou a partir dos fatores de produção, terra, trabalho e capital. Então, o fator terra compreende as propriedades imobiliárias e permite aos seus detentores a percepção de rendas e aluguéis. O fator trabalho
fornecido pelos trabalhadores, compreende a parte dos trabalhadores, que são remunerados por salários. Temos os detentores de capitais, que conseguem se remunerar com a obtenção de juros e lucros. E temos também a parte da riqueza que é apropriada pelo Estado pela arrecadação de tributos. Então, o PIB é formado pelos fatores pela produção fornecida pelos fatores de produção: terra, trabalho e capital, que nós estudamos, esses fatores de produção que nós estudamos lá na unidade que trata da produção econômica. Vamos tentar depurar isso daqui. Então, o PIB, ele é formado, ele foi construído com a participação dos proprietários, com a participação dos trabalhadores, dos empresários, dos capitalistas e do Estado. Os proprietários possuem o fator terra, possuem propriedades e pelas suas propriedades eles oferem rendas ou aluguéis. Os trabalhadores, que fornecem o fator trabalho, participam da dinâmica transformativa que produz o PIB, e recebem pela sua participação uma parte na forma de salários. Temos a parte daqueles dos detentores do fator capital, que são os empresários capitalistas. Muitas vezes a gente mistura a figura do empresário, do capitalista, porque muitas vezes ele é empresário e ele é capitalista. Mas empresários têm empresas e pela sua participação, sendo detentor da empresa, ele recebe lucros. Capitalistas, o próprio nome já diz, ele detém capitais e recebe como remuneração pelos seus capitais juros. É a parte dos fornecedores do fator capital. E o Estado também se apropria de uma parte disso, na forma de tributos. Então, nós vamos estudar esses conceitos de rendas, aluguéis, salários, lucros, juros e tributos. E hoje falaremos mais do PIB. PIB, Produto Interno Bruto, a riqueza produzida. O PIB, o conceito de PIB, é a soma de todos os bens e serviços produzidos dentro dos limites territoriais do país em um determinado período de tempo, um ano geralmente. É um importante indicador para se quantificar a atividade econômica do país, pois o seu crescimento significa que as empresas e as pessoas estão produzindo mais e, consequentemente, gerando mais emprego, renda e desenvolvimento econômico. Para ilustrar um pouco mais, vamos assistir um vídeo que está disponibilizado no YouTube que ilustra um pouco mais a respeito do PIB. Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje falaremos sobre um popstar, o PIB, Produto Interno Bruto. Todo mundo já ouviu falar do PIB e rola maior frisson quando ele aparece. Muitos o consideram como o principal termômetro de uma economia. Mas por que tanta histeria? Para começar nossa conversa, vamos definir o que é o PIB. Ele é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, geralmente em um ano. Todos os países do mundo calculam seu PIB nas suas respectivas moedas. O PIB do Brasil em 2015, por exemplo, foi de 5,9 trilhões em valores correntes. Para você entender melhor, vamos imaginar um país chamado Pãolândia, que não possui relações com o exterior e produz apenas trigo, farinha de trigo e pão. Nele foram produzidos o equivalente a R$100 de trigo. Todos os R$100 de trigo foram usados para produzir R$200 de farinha de trigo, que por sua vez foram todos usados para produzir o equivalente a R$300 de pão. O PIB de Pãolândia é, portanto, de R$300. Talvez você esteja se perguntando, mas e os valores relativos ao trigo e à farinha? Como vimos na definição do PIB, o que entra no cálculo são os bens e serviços finais. O termo finais é para não cairmos no erro da dupla contagem. Afinal de contas, o vendedor do produto final, o pão, pagou pela farinha que comprou. Sua renda não é de R$300, mas sim de R$100. E é isso o que ele vai guardar em seu cofrinho. Analisemos de outra forma. Vamos supor que um cliente compre todo o pão do padeiro por R$300.
Desses 300, o padeiro gastou 200 na compra da farinha de trigo. O produtor de farinha, por sua vez, pagou R$100 ao produtor de trigo. Se supormos que para a produção do trigo não há insumos, os R$100 se tornam a renda do próprio produtor. Somando a renda dos 3 elos, temos 100 mais 100 mais 100, que é igual aos 300, o mesmo valor equivalente ao da venda total do pão. Os bens e serviços finais que compõem o PIB são medidos ao preço em que chegam ao consumidor. Dessa forma, levam em consideração também os impostos sobre os produtos comercializados. No exemplo anterior, caso houvesse um governo que cobrasse um imposto de R$10 sobre a venda do pão naquele período, o PIB seria então de R$300 mais R$10 igual a R$310. Bom, tendo tudo isso em vista, podemos dizer que o PIB é o total da riqueza existente no país, certo? Errado! Não podemos! Esse é um equívoco muito comum, pois dá a sensação de que o PIB seria um estoque de valor que existe na economia, como uma espécie de tesouro nacional. Mas, na realidade, o PIB é um indicador de fluxo de novos bens e serviços finais produzidos durante um período. Então, se, por exemplo, um mago muito poderoso usa um feitiço que congela todo um país por um ano, o PIB desse país nesse ano será nulo. Para o cálculo do PIB são utilizados diversos dados, alguns produzidos pelo IBGE e outros de fontes externas. É como se cada pesquisa ou fonte de informação utilizada fosse uma peça de um quebra-cabeça que, quando encaixadas, formam o PIB. Senhoras e senhores, com vocês, o PIB! Não é à toa que ele é considerado um popstar. Sua apresentação leva a plateia de economistas, políticos, empresários, entre outros, à loucura. A partir de sua performance, podemos fazer um show de análises, como traçar a evolução do PIB no tempo, comparando seu desempenho ano a ano, fazer comparações internacionais do tamanho das economias dos diversos países, analisar o PIB per capita, divisão do PIB pelo número de habitantes. Esse resultado mede quanto do PIB caberia a cada indivíduo de um país se todos recebessem partes iguais. Realmente, o PIB dá o que falar. Contudo, ele é apenas um indicador, uma espécie de indicador síntese de uma economia. Ele ajuda a compreender um país, mas não expressa importantes fatores como distribuição de renda, qualidade de vida, educação e saúde. Um país pode ter um PIB relativamente baixo, como no caso da Islândia, mas ter um altíssimo padrão de vida. Ou, como no caso da Índia, pode ter um PIB alto e um padrão de vida relativamente baixo. Por hoje é só. Então curta e compartilhe nossos vídeos e não deixe também de assinar o nosso canal e nos ajudar a disseminar informação pelo país. Até a próxima! Bom, agora que nós assistimos ao vídeo, vamos tentar depurar mais alguns outros conceitos relativos ao PIB. Bom, além da medição das riquezas e do nível de crescimento do país, o PIB, a variação do PIB, permite evidenciar diagnósticos sobre problemas estruturais, financeiros, sem contar a possibilidade de obtenção de informações sobre os vários setores da economia. E isso permite ao Estado fazer suas ações, fazer suas políticas econômicas, corrigir eventuais problemas, e o grande desafio é fazer com que o PIB cresça. Assim todos poderão usufruir melhor da riqueza produzida. Uma produção maior, todos vão poder consumir mais. Economistas dizem que o PIB é um bom indicador de crescimento, mas não de desenvolvimento. Crescimento é uma coisa, desenvolvimento é outra. Que deveria incluir outros dados, como a distribuição da riqueza, investimento em educação, entre outros aspectos. Isso é uma discussão à parte. Eu considero um indicador bastante preciso ou mais interessante do que o PIB para medir a qualidade de vida do país, o IDH. Nós poderemos até falar isso oportunamente. O IDH tem indicadores que levam em conta a educação, a longevidade, que mede a qualidade de vida, e a renda. Então, mas o PIB, o crescimento do PIB, significa que a produção total cresceu, que todos vão poder usufruir melhor daquela produção maior. Bom, o PIB pode ser calculado por 3 métodos diferentes, todos eles devendo apresentar o mesmo valor. Em primeiro lugar, antes de calcular por essas 3 formas, é preciso transformar tudo em dado monetário, em valor, certo?
somando-se os respectivos valores agregados a preço de mercado, que são os preços efetivamente pagos pelos adquirentes. Bom, um dos métodos é pela ótica da produção ou da oferta, né? Ou seja, a soma de tudo aquilo que é produzido, dentro desses cálculos pelas empresas nacionais e estrangeiras dentro do território nacional. Então, quem produziu isso daqui? Quem produziu o PIB? O PIB foi produzido pela indústria, pelo setor de serviços e pela agropecuária. Se você somar toda a produção da indústria brasileira, que no caso brasileiro é em torno de 27%, todo o setor de serviços no país, que é responsável por 67%, e todo o setor agropecuário, que representa em torno de 6%, dá os 100%. Então, o PIB é produzido pela indústria, pelo setor de serviços e pelo setor agropecuário, que dá os 100%. Essa é pela ótica da produção. Quem produziu, certo? Indústria, serviços e agropecuária. Indústria, certo? São os setores. Agropecuária, indústria e serviços, mais os impostos sobre produtos, dá o total do PIB. Como vocês viram no vídeo, daria em torno de 310, daquela possível sociedade hipotética lá. Neste caso, a contagem considera apenas bens e serviços finais, excluindo da conta todos os bens de consumo intermediário. Isso é feito para evitar o problema da dupla contagem. Vou tentar demonstrar isso de outra forma, certo? Para tentar passar esse conceito melhor e ficar bem claro para vocês, não só aquele que foi passado no vídeo. No caso de um pão, por exemplo, a farinha de trigo não pode ser computada, considera-se apenas o valor do bem final. Como é difícil identificar quais os produtos finais para serem computados em cada setor da economia, eles utilizam o conceito de valor adicionado, que é obtido pela subtração do valor final obtido com a venda, menos aquilo que foi comprado no início do processo. Então, todo aquele intermediário é o chamado valor adicionado. Então, por exemplo, o padeiro ele comprou a farinha custou 200 e ele vendeu o pão por 300. Quanto que ele adicionou? Ele adicionou 100. A fábrica de farinha, ela comprou a farinha, vendeu a farinha por 200, mas ela tinha comprado o trigo cru por 100. Quanto que ele adicionou? 100. Então, a soma de todos os valores adicionados representará o valor total do PIB. Vamos aqui tentar fazer a demonstração. O produtor de trigo vendeu o resultado da sua produção por 100. Quanto que ele adicionou? Vamos considerar que os insumos retirados da natureza ele não paga nada, de fato é zero. Então, quanto que ele adicionou? Se ele vendeu 100, vendeu por 100, ele adicionou 100. O produtor de farinha comprou o trigo bruto por 100, vendeu a farinha por 200. Quanto que ele adicionou? Ele adicionou 100. O padeiro comprou a farinha por 200 e adicionou ao seu processo de produção 100. Então, o que nós temos que computar é o valor final do pão, os 300. Valor final dos bens e serviços vendidos no mercado. Então, 100. Mas como é difícil você fazer esse cômputo, você utiliza o valor adicionado. Então, o valor adicionado de cada etapa, de cada produtor existente no país, dá o mesmo valor do PIB, os mesmos 300. Esse é o conceito de valor adicionado. Bom, agora é o seguinte, outra maneira de se medir o PIB é pela ótica da demanda, ou seja, tudo que foi produzido foi consumido. Como foi consumida a riqueza do país? Nesse caso, são considerados todos os consumos, todos os investimentos, todos os consumos públicos e privados, todos os investimentos públicos e privados, acrescidos as exportações e deduzidas as importações. Então, o consumo de todas as famílias, mais o consumo, os gastos
do governo, que são bastante representativos. Se você somar o consumo de todas as famílias, mais todos os gastos do governo, mais todos os investimentos públicos e privados, somar todas as exportações, porque muito embora elas vão ser consumidas lá fora, elas foram produzidas dentro do país, e deduzidas todas as importações, embora elas tenham sido consumidas aqui, elas não foram produzidas aqui. Então, se você somar todo o consumo das famílias, que no Brasil é em torno de 64% do PIB, todo o consumo do setor público, que é em torno de 18% do PIB, todos os investimentos públicos e privados, dão em torno de 16% do PIB. Acrescer todas as exportações e deduzir todas as importações, que dá um acréscimo de mais 2%, você tem os 100% do PIB. Ou seja, tudo aquilo que foi produzido foi consumido. Então, os valores têm que baterem. Outra forma de apuração do PIB é pela ótica da renda. Deve-se considerar que toda a produção acaba nas mãos de alguém, seja um trabalhador que recebe renda do trabalho, salário, seja um capitalista que recebe renda do capital ou juros, seja um proprietário que recebe renda das propriedades físicas, aluguéis ou arrendamentos, seja do empresário que recebe sobre o processo produtivo, os lucros, e até o governo que recebe uma parte na forma de tributos. Então o PIB, se você somar todas as rendas e aluguéis recebidos durante um ano por todos os proprietários, somar todos os salários recebidos por todos os trabalhadores que participaram da dinâmica produtiva e receberam salários, receberem todos os lucros, somarem todos os lucros recebidos pelos empresários durante um ano, todos os juros recebidos pelos capitalistas durante um ano e todos os tributos arrecadados pelo Estado, você também terá o valor de 100%, que você terá o PIB. Entretanto, a representação matemática do PIB necessita de muitos ajustes, assim como é muito difícil levantar todas as rendas, aluguéis, todos os salários, os lucros, os juros, os tributos. Se você tivesse a possibilidade de somar, isso também daria o PIB. Então, esse é um levantamento difícil de ser feito, mas a soma de todas essas formas de remuneração também dá um valor do PIB. E o grande desafio, certo, é fazer esse PIB crescer. Todo ano a gente ouve nos noticiários, o PIB vai crescer tanto, o PIB não vai crescer, tanto, infelizmente, esse ano é um ano de crise, o PIB deve regredir. É como se fosse uma pizza. O grande desafio é fazer com que essa pizza cresça. Assim todos vão poder comer mais, consumir mais. Essa pizza é dividida entre aqueles que percebem aluguéis e rendas, todos aqueles que recebem salários, lucros, juros e impostos. Então, o grande desafio é fazer o PIB crescer. O PIB não é um indicador preciso, mas com certeza o crescimento do PIB vai proporcionar que todos possam ter uma vida mais confortável do ponto de vista material, pelo fato de que se produziu mais. O PIB pode ser medido a preços de mercado, certo? Ou pelos adquirentes de bens e serviços, ou também a custos de fatores, que são os preços de mercado, com exclusão, depreciação dos impostos líquidos, indiretos líquidos, certo? Isso é muito complexo, o cálculo do PIB, isso fica a cargo do IBGE. Independente da ótica que se for usada para medir o PIB, que tem que ser levantado em valores, o resultado deve ser o mesmo. O motivo é bastante simples. Tudo que é produzido, ótica da produção, é consumido, ótica da demanda, e serve para remunerar os agentes que participaram do processo produtivo, ótica da renda. Então, tudo isto por isso que a soma tem que dar sempre o mesmo valor. Um outro conceito que normalmente a gente vê em publicações é o conceito de produto nacional bruto. Então, nós temos o produto interno bruto e o produto nacional bruto.
Eventualmente, numa publicação, vocês vão ver o conceito de produto nacional bruto, que é o valor da produção global de bens e serviços de propriedade de um país considerado. Então vamos tentar entender, e eu quero que vocês guardem muito bem esses dois conceitos. Toda vez que vocês ouvirem a palavra PIB, nós vamos entender o seguinte: a produção dentro do território. Então, PIB é dentro do território. Não importa por quem. Foi dentro do território brasileiro, faz parte do PIB. Foi produzido dentro de um ano, dentro do país, faz parte do PIB. E o PNB, né, que é o conceito de propriedade. Nem tudo que foi produzido dentro do nosso território é de nossa propriedade, né? E para isso nós temos o conceito de PNB. Então, quando vocês virem o conceito de PNB, vocês vão ter em mente propriedade. E quando vocês estiverem vendo o conceito de PIB, é dentro do território. Quero lembrar a vocês que quando a gente apura o PIB é aquilo que foi produzido num determinado período de tempo. É o fluxo naquele ano. Não quer dizer o estoque, certo? É tudo que foi produzido durante um ano, correto? Vamos entender melhor esse conceito de PIB e PNB. Nem toda a produção gerada internamente é de propriedade nacional. Por exemplo, nós produzimos muita coisa aqui por multinacionais, empresas estrangeiras que estão aqui dentro do país, produzem dentro do nosso território, faz parte do nosso PIB, foi produzido dentro do nosso território, mas eventualmente ele pega uma parte daquela produção e manda para fora, na forma de royalties, de juros, de outras remunerações, para o acionista. Quem vai usufruir daquela produção que foi produzida dentro do nosso território, certo? Mas foi remetida para fora? É alguém de fora. Então, muito embora a produção foi feita aqui, parte, certo? Não é usufruída pelos brasileiros, é apropriada por outros. Então faz parte do PIB, mas não faz parte do nosso PNB, não é de nossa propriedade, porque ela vai embora. Assim, em contrapartida, se nós tivermos uma empresa brasileira gerando riqueza lá fora, uma empresa brasileira que tem sede na China, por exemplo, produz lá e pega uma parte daquela produção e manda para o Brasil, nós brasileiros que vamos usufruir daquela propriedade. Então, parte do lucro gerados no exterior por filiais de empresas nacionais podem retornar ao país e computado na produção de propriedade nacional. Por isso, o seu valor entra no cômputo do PNB, mas é lógico, não entra no cálculo do PIB. Então, tecnicamente, só para a gente entender melhor, vamos ver essa equação. O PNB, que é aquilo que é de nossa propriedade, é igual ao PIB, ou seja, tudo aquilo que nós produzimos dentro do nosso território, mas tudo aquilo que nós recebemos do exterior, que foi produzido por empresas nacionais, nós recebemos, menos tudo aquilo que nós enviamos ao exterior. Aí nós teremos aquilo que é de nossa propriedade. Esse conceito é importante pelo seguinte, porque o que nós podemos usufruir? Aquilo que é produzido dentro do nosso território ou aquilo que é de nossa propriedade? Na realidade, nós só podemos usufruir aquilo que é de nossa propriedade, correto? Só aquilo que é de nossa propriedade. No caso brasileiro, o PNB é menor do que o PIB, uma vez que o Brasil, nós temos muitas empresas internas, que são multinacionais, que produzem aqui, mas mandam uma parte para o exterior, certo? E só vão poder ser usufruídas pelo aquele país que tem a propriedade da empresa multinacional aqui no Brasil, certo? Portanto, aqui no Brasil, a riqueza gerada nos limites territoriais do Brasil, certo, é maior, certo, do que aquilo que é de nossa propriedade. Então, vou dar um exemplo claro. Vamos pegar o caso do Brasil e da Holanda. A Holanda é um país pequenininho,
a produção interna deles é pequena, então o PIB deles é pequeno. Mas a Holanda é um país que tem empresas em vários países, inclusive no Brasil, que ganham dinheiro no mundo inteiro e remete uma parte para a Holanda. Então, o PNB deles é grande. Consequentemente, aquilo que é de propriedade deles é que vão poder ser dividido entre os holandeses. Então, eles têm uma qualidade de vida boa por aquilo que não é produzido dentro dos seus limites territoriais, mas é de propriedade deles. O Brasil já é o inverso. É um país que tem uma produção interna relativamente grande, o PIB nosso é grande, mas parte dele nós mandamos para fora para remunerar os proprietários dessas empresas. É produzido internamente, faz parte do nosso PIB, mas não é de nossa propriedade. Correto? Bom, todos esses conceitos que eu passei aqui para vocês compõem o que nós chamamos de contabilidade nacional social. Num curso de economia, nós temos uma disciplina só para estudar contabilidade nacional ou social, que é a descrição sistemática por um sistema de conta de todos esses agregados econômicos. Então, a contabilidade nacional ou social, ela que apura todos esses valores. Todos esses valores apurados de PIB, PNB, isso aquilo faz parte da contabilidade nacional. Então, um economista, um estudioso, através da contabilidade nacional, ele consegue esmiuçar e ver tudo aquilo que acontece em números dentro da economia nacional. E com isso servir para tomar decisões, fazer as políticas públicas e tudo mais. Então aqui para vocês, não vamos tentar compreender, entender muito desses conceitos aqui não, mas é importante a gente saber que existe um sistema de contas em que todos os fatos maiores da economia nacional ficam ali registrados. É a contabilidade nacional ou social, como nós conhecemos hoje. Contabilidade nacional obedece uma padronização internacional estabelecida pela ONU, certo? E através dela é possível permitir conhecer a fortuna nacional, a renda nacional e vários outros agregados macroeconômicos de um país. Tá ok? Bom, com essa videoaula, estudamos o conceito da repartição ou distribuição da riqueza, e logo a seguir vimos o conceito do PIB, que é a riqueza produzida. Em continuidade a esta unidade, nós estudaremos como se reparte os frutos da riqueza produzida entre os outros agentes, entre os vários agentes, certo? Os proprietários, os trabalhadores, os capitalistas, os empresários e o Estado, que fica como a parte. Tá ok? Muito obrigado a todos pela atenção e até a nossa próxima videoaula.